Você já teve a sensação de que, mesmo estando completamente sozinho em um lugar, há algo te observando? A maioria das pessoas ignora esse sentimento. Dizem que é apenas o cansaço, a mente nos pregando peças no escuro. Eu também pensava assim. Eu costumava ser um cético convicto, até o inverno de 2022. Eu trabalhava como operador de monitoramento em um prédio comercial de alto padrão, bem no centro da cidade. Era o clássico turno da noite, das 10 da noite às 6 da manhã. Quando o relógio batia 10 horas, a equipe do dia ia embora. As portas principais eram trancadas e o prédio morria. Ficavam apenas 3 pessoas em toda a estrutura. Eu, trancado na cabine de controle do primeiro andar, o Marcos, um vigilante veterano que ficava na recepção, e um terceiro guarda que fazia rondas externas a cada 2 horas. Na cabine, minha única companhia era uma garrafa térmica de café, que ia ficando frio com o passar das horas, e 30 monitores brilhando no escuro, exibindo as imagens das câmeras de segurança. Nas primeiras semanas, confesso que era um emprego dos sonhos. O silêncio era absoluto. Eu passava o tempo assistindo a vídeos, lendo fóruns no Reddit ou adiantando algumas coisas no computador. Mas o silêncio de um prédio vazio esconde uma atmosfera pesada. Com o passar do tempo, as paredes começaram a estalar, o sistema de ar-condicionado parecia sussurrar, e você começa a olhar demais para os cantos escuros da tela. Tudo mudou na madrugada de uma terça-feira. Passava um pouco das 2 da manhã. A chuva lá fora estava castigando as janelas de vidro. Eu estava quase cochilando, quando a tela do monitor central, correspondente à câmera 14, piscou. Ela deu uma leve distorcida na imagem, cortando para a estática por um segundo. E depois voltou ao normal. A câmera 14 cobria o subsolo 2. Era o estacionamento mais profundo do prédio, um lugar que quase ninguém usava. Era escuro, frio e tinha aquele cheiro característico de cimento úmido e óleo de motor velho. Quando a imagem estabilizou, meus olhos foram direto para o canto superior esquerdo da tela. Atrás de uma grossa pilastra de sustentação, parecia haver algo. Eu me inclinei para frente, quase colando o rosto no monitor. Forcei a vista contra os pixels granulados. No reflexo fraco das lâmpadas de LED, dava para ver a silhueta. Era a forma de um homem, mas tinha algo errado com as proporções. Ele parecia alto demais, com braços longos que passavam da linha dos joelhos, e vestia o que parecia ser um sobretudo escuro. Ele estava parado, completamente imóvel, de frente para a parede. Pensei que fosse algum intruso. Talvez um morador de rua tivesse conseguido entrar por alguma fresta do portão hidráulico. Peguei o rádio no meu cinto, apertei o botão e chamei o vigia da recepção. Ô Marcos, tá na escuta? Dá um pulo no subsolo 2, perto da pilastra C3. Tem um cara estranho parado lá. Pelo monitor, eu acompanhei o Marcos descer pelo elevador de serviço. Ele saiu no subsolo, puxou a lanterna tática e caminhou calmamente até o local que eu indiquei. Eu vi o feixe de luz da lanterna dele cortar a escuridão e iluminar exatamente atrás da pilastra. Não havia nada, absolutamente nada. O Marcos olhou diretamente para a câmera, estendeu os braços e falou pelo rádio, rindo. Aqui não tem nada não, ô doido. Deve ser só o cansaço cobrando preço. Isso aí é só a sombra da tubulação de água na parede. Eu soltei o botão do rádio, passei a mão pelo rosto e respirei fundo. É, deve ser a sombra, pensei. Voltei a tomar o meu café, mas o desconforto já tinha se instalado no meu peito. 1 hora se passou, quase 3:30 da manhã. Para tentar me distrair, comecei a alternar manualmente entre as câmeras. Foi quando notei algo na câmera do terceiro andar.
O terceiro andar era uma área de escritórios de contabilidade que estava desativada para reformas. Não haviam móveis, apenas salas vazias, divisórias de gesso e fiação exposta. Uma das portas de vidro de uma sala de reuniões que eu tinha certeza absoluta de que o Marcos havia trancado no início do turno estava escancarada. Eu dei um zoom na imagem, no chão de poeira da sala vazia. Dava para ver marcas, pareciam rastros, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali recentemente. Mas o que me deu um arrepio na espinha foi ver que as marcas de poeira começavam no meio da sala e iam em direção ao duto de ventilação no teto, cuja grade de proteção estava caída no chão. Eu peguei o rádio para chamar o Marcos novamente, mas antes que eu pudesse apertar o botão, o sensor de presença do quinto andar disparou com um bip estridente na minha mesa. O quinto andar era o topo do prédio, um andar de escritórios de advocacia de luxo. Eu olhei para o monitor correspondentemente. O corredor principal do quinto andar estava na mais perfeita escuridão, iluminado apenas pelas luzes verdes de saída de emergência. E lá estava ela, a mesma silhueta do subsolo. Só que agora ela estava estática. Ela estava se movendo, mas não era um caminhar humano. O corpo dela se contorcia de um jeito grotesco, dando passos arrastados e tortos, como se as articulações das pernas estivessem invertidas ou quebradas. Os braços longos balançavam soltos ao lado do corpo. E o pior de tudo, ela estava caminhando em linha reta, olhando diretamente para a lente da câmera. Ela sabia exatamente onde a câmera estava, e sabia que eu estava olhando. A cada passo que aquela coisa dava, a lâmpada tubular de emergência de teto piscava, estalava e se apagava logo em seguida. Ela vinha caminhando o corredor, trazendo a escuridão consigo. À medida que se aproximava da câmera, a imagem começou a sofrer deveras interferências magnéticas. Linhas estáticas rasgavam a tela. Quando a silhueta chegou a menos de 1 metro da lente, ela parou. A luz verde de emergência iluminou o que deveria ser o seu rosto. Não havia pele. Não havia olhos, nem nariz. Era apenas uma massa escura, vazia, com uma fenda horizontal bizarra que se abriu, revelando um sorriso largo demais, um sorriso pontiagudo que ia de uma orelha virtual à outra. A tela da câmera 5 piscou uma última vez e cortou para a tela preta. Sinal perdido. Aquilo estava descendo as escadas de emergência. E estava descendo rápido demais para algo que andava se contorcendo. O magnetismo daquela presença estava derrubando o sistema do prédio andar por andar. Desesperado, eu apertei o rádio. Ô Marcos, Marcos, sai do prédio, tem alguma coisa descendo, Marcos. Do rádio só saiu um chiado ensurdecedor de estática e um som agudo que parecia uma risada distorcida pelo sinal de rádio. Eu estava preso na cabine de controle no primeiro andar. Olhei para o monitor que dava acesso à minha porta. As luzes lá fora começaram a piscar. A câmera do segundo andar só bipava e aparecia sinal perdido. O silêncio do prédio foi quebrado pelo estrondo violento da porta-fogo do meu andar sendo arrombada, batendo forte com eco um som de metal. Logo em seguida, o som de algo pesado, úmido e arrastado começou a avançar pelo corredor de carpete em direção à minha cabine. O instinto de sobrevivência falou mais alto do que qualquer protocolo. Eu não olhei para trás, eu peguei minha mochila de qualquer jeito, chutei a cadeira para o lado e corri até a janela dos fundos da cabine, que dava para um beco de serviço estreito. Destravei a janela de alumínio, joguei meu corpo para fora e pulei. Caí de uma altura de um pouco mais de 3 metros.
O impacto no asfalto molhado mandou uma aguda pelo meu tornozelo e ralei feio os braços. Mas a adrenalina não me deixou parar. Eu me levantei e corri. Corri como se a minha vida dependesse daquilo. E realmente dependia. Só parei quando alcancei a avenida principal, iluminada e movimentada a 3 blocos de distância. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Eu enviei uma mensagem curta de texto para o gerente de operações pedindo demissão imediata, alegando problemas graves de saúde. Eu nunca mais pisei naquele quarteirão. Deixei para trás meu casaco, minha caneca de café e uma quinzena de salário que eu tinha para receber. Não me importava. 3 dias depois, o Marcos me ligou. E eu acabei hesitando, mas acabei atendendo. A voz dele no telefone não parecia daquele homem brincalhão das madrugadas. Ele parecia exausto, assustado. Ele me perguntou por que eu tinha sumido daquele jeito e por que a janela da cabine estava estraçalhada. Eu balancei a cabeça e disse que tinha visto alguém armado nas câmeras e entrei em pânico. Houve um silêncio na linha. Dava para ouvir a respiração pesada do Marcos do outro lado. Por fim, ele falou baixo, quase num sussurro. Eu puxei os relatórios do sistema para entender o que aconteceu com os monitores. Cara, o sistema realmente registrou a queda de sinal das câmeras de cima para baixo, exatamente como você falou. E a gravação da câmera do corredor da sua sala, ela registrou a sua porta de ferro sendo amassada para dentro com uma força absurda antes de você pular. O Marcos pausou. Eu conseguia sentir o suor frio escorrendo pela minha nuca. Mas os que os diretores não conseguem entender, e o motivo de terem chamado a polícia, é que nas imagens a porta se retorcia sozinha. Não tinha nenhuma pessoa ali no corredor. O sensor de movimento disparou, mas a câmera só mostrava o vazio.